Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o resultado do projeto financiado pela FAPEMIG, Desenvolvimento de Ferramentas para Estimativa Indireta de Revestimentos de Moinhos Verticais, edital 001-2017, demanda universal, e o processo é o APQ 02-917-17. Os docentes envolvidos no projeto são o professor Douglas Mazing, eu que estou apresentando, o professor Roberto Galeri e o professor Marcelo Estopa. E os discentes são Priscila Esteves, Jorge Renzo, Pedro Neves, Kathleen Mota e Cláudia Conceição. Bom, por que é importante descrever a interação da carga moedora de moinhos? Essa é a pergunta principal do projeto e é importante porque os moinhos são as etapas que mais consomem energia no processamento mineral. Além disso, uma pequena melhoria na eficiência pode reduzir significativamente os custos. É o caso, por exemplo, do moinho de bolas, que é um equipamento tradicional para moagem de minérios, e a gente tem também uma opção que é o moinho vertical. E esse moinho vertical ele consome cerca de 30% menos energia do que o moinho de bolas, ou seja, ele é 30% mais eficiente que o moinho de bolas. Então, entender a interação da carga moedora é muito importante, porque com esse conhecimento é possível melhorar o design, o projeto dos equipamentos de cominuição. Bom, aqui eu vou falar um pouco dos ensaios, simulando espirais desgastadas. Então, o objeto principal do projeto é entender como que a espiral do moinho vertical se desgasta, e aqui a gente pode ver através de simulação uma espiral desgastada, aqui meio tempo de vida útil da espiral, e aqui no final de vida útil. Aqui tem 3 espirais que foram confeccionadas para poder simular e executar os testes em laboratório e confirmar as simulações. As simulações foram feitas usando o método dos elementos discretos. Então aqui a gente pode ver como que fica a superfície da espiral depois que ela é desgastada, usando métodos computacionais. Bom, aqui tem uma espiral desgastada, é uma espiral de moinho industrial em escala real. Então aqui o pé da espiral, essa parte inferior, ela está muito desgastada em relação à parte superior, e aqui é após a troca dos revestimentos. Então a espiral com todas as partes, todos os revestimentos aqui novos. E aqui é a comparação dos resultados. Então essa espiral, depois de muitas horas de operação, que ficou desgastada, a gente fez uma simulação, e aqui a gente colocou o desenho da simulação em cima dessa foto, só para mostrar que existe uma correspondência muito boa entre a condição operacional em escala real e também a simulação computacional. Esse moinho que está sendo mostrado aqui é um moinho que foi construído com o apoio da FAPEMIG, é um moinho em escala de laboratório, moinho vertical. Então aqui ele está carregado com bolas, está girando, está funcionando, e a gente consegue ver o funcionamento da carga moedora. Aqui é a simulação do moinho, usando uma técnica que é o método dos elementos discretos, e também uma outra técnica que se chama Smoothed Particle Hydrodynamics, que são partículas suavizadas. Então a gente consegue simular também o fluido, ou seja, a polpa, que seria a mistura do minério com a água. Bom, esse moinho de laboratório que foi construído, a gente fez uma simulação dele, então a gente usou o método de elementos discretos para fazer a simulação, e a gente tomou como base um moinho industrial, em escala 1:10. Por que a gente colocou em escala 1:10 para fazer as simulações? Porque devido ao esforço computacional dessa simulação, cada elemento da simulação, cada esfera, cada bola, nós vamos computar todos os contatos, todos os impactos. Então, como são muitas bolas, são muitos contatos, computacionalmente falando, é realmente um esforço muito elevado. Então, quanto menor for o equipamento da simulação, mais eficiente será, mais rapidamente a gente vai obter os resultados. Aqui tem um artigo de 2022 onde é questionado por que as bolas cerâmicas e as bolas de aço combinadas elas são mais eficientes no moinho de bolas. Através dessa publicação, nós também investigamos, além do desgaste da espiral, a eficiência da carga moedora mista, ou seja, uma carga moedora composta por bolas de aço e também bolas cerâmicas. Então, nesse artigo foi mostrado
a curva granulométrica de uma carga moedora 100% de aço e uma carga moedora com 100% de cerâmica. A gente consegue ver aqui que a carga moedora de aço ela moeu mais do que a carga moedora composta somente por bolas cerâmicas. Mas quando a gente faz uma mistura das cargas, coloca 20% de carga de aço e 80% de carga cerâmica, a gente consegue um resultado muito semelhante, ou seja, a diferença entre uma carga 100% de aço e uma carga combinada, uma carga binária, com 20% de aço e 80% de cerâmica, a curva granulométrica é muito semelhante. Então foi isso que inspirou também esse desenvolvimento para avaliar a eficiência da carga moedora, usando materiais, diferentes materiais. Então aqui tem a simulação desse moinho, e a gente consegue ver de diferentes ângulos como que a carga moedora se comporta. Aqui a gente está fazendo uma análise da velocidade das bolas. Então, quanto mais próximas as bolas estão da espiral, maior é a velocidade delas. Então a gente consegue ver também de cima o mesmo comportamento. E as bolas que estão mais próximas da parede, elas giram com uma velocidade menor. Aqui o moinho está carregado com 100% com bolas de aço. Aqui a gente já tem uma outra situação que é 25% de aço e 75% de cerâmica. Então a gente consegue ver as diferenças entre as bolas cerâmicas e de aço e, de novo, o perfil de velocidade mostrando o comportamento dessa carga moedora. Bom, além desse desenvolvimento que foi mostrado até aqui, alguns artigos foram publicados durante o projeto. Então foram 2 artigos em revistas e 2 artigos em congresso. Nesse primeiro artigo, feito pela doutoranda, a Priscila Esteves, foi feita uma avaliação do desgaste da espiral usando métodos elementos discretos. Então foi comparado o desgaste da espiral industrial com a simulação. Nesse outro artigo, também da Priscila Esteves, foi feita uma avaliação sobre a estratégia de compensação do desgaste da espiral com a adição de bolas de carga moedora. Então, à medida que a espiral vai se desgastando, é comum industrialmente o pessoal adicionar mais bolas para compensar esse desgaste, ou seja, a gente vai ter a mesma potência do moinho, mas a eficiência de moagem não é a mesma, já que a espiral está desgastada e ela não vai movimentar a carga moedora da mesma forma. Esse é um artigo que foi publicado num simpósio, também uma avaliação do desgaste da espiral, usando métodos elementos discretos. Esse aqui eu fui o primeiro autor. E no mesmo congresso, um segundo artigo também falando sobre o desgaste da espiral, mas através da análise de vibração. Então esse foi desenvolvido, primeiro autor, a Priscila Esteves. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço novamente a FAPEMIG pelo apoio e espero no futuro desenvolver mais pesquisas com o apoio de vocês. Muito obrigado e até a próxima.